Fernando, bom dia. Vamos começar aqui um bate-papo sobre direito penal. Professor André. Bom dia, professor André. Bom dia, tudo bem com o senhor, seu Wilton? Tudo Tudo bom? bem, graças a Deus, e você? Graças a Deus também, muito bem, obrigado. E o clima aí tá bom? Tá muito frio em Marília? É Marília, né, professor? Marília, sou de Marília, aqui do interior de São Paulo. Hoje amanheceu fresquinho, tá friozinho até. Aqui em Cuiabá também, por coincidência, tá frio hoje. Que Frio bom, que é eu falo gostoso. assim, amanheceu com 20 graus, para nós é frio, tá, professor? É verdade, é verdade. Eu já estive algumas vezes por aí e sempre, além do calor humano, tinha um calorão na cidade também, é. Mas Sim, uma cidade muito agradável, eu gosto daí. com certeza. Aqui é um calor humano, é bom, e o calor físico também é muito grande. É isso aí. Bom, nós marcamos nossa conversa aqui para as 9 horas, né, professor? Agora faltam 2 minutos ainda. Então, Isso. o pessoal já está entrando aqui. A gente mandou o convite para nossos alunos das turmas de pós-graduação, né? Inclusive, os alunos da turma que o senhor vai dar uma aula, que era para ter Sim. dado, mas aí por conta da pandemia foi adiada, né? E então eu acredito que vai ter muita gente aí, professor. Eu convidei alguns professores também, nossa, aqui da pós, Que bom. enfim, bastante gente. Falei com o professor Rogério Cury também, nosso coordenador, tá? Sim, o Ó, professor Rogério Cury, professora, bastante presente sempre, então, né? ele falou que vocês são da comissão da OAB de São Paulo, né? Você trabalha, Somos você tá... sim, o doutor Rogério, ele, junto com o doutor Willey Lopes Sucassas, eles capitaneam aí essa comissão especial de direito processual penal em nível estadual da OAB. Daí Uhum. conheci através da comissão e é uma grande pessoa, uma grande figura, é uma figura de destaque. Que legal, professor. Então, vamos lá. Eu acho que já estamos com um público razoável aí, professor. Já são 9 horas. Então, primeiramente, eu vou agradecer a sua disposição aí em bater esse papo conosco. O tema hoje é a possibilidade de concessão de prisão domiciliar em decorrência do coronavírus. Não é isso? É isso. Primeiramente, eu quero agradecer aí a oportunidade que o Grupo Atami está me dando em também participar dessas lives que estão fazendo com frequência, né? Muito importante nesse momento em que estamos privados da companhia física, né? E isso Exato. nos ajuda a passar por esse momento aí difícil de isolamento, mas que é necessário, né? Para quem não me conhece, eu sou André Luiz Ortiz Michelo e sou professor de Direito Penal, de Processo Penal, inclusive sou um dos convidados para atuar na pós aí do Grupo Atami em Cuiabá. Era para eu estar aí no dia 3 e 4 de abril, infelizmente, em razão de tudo isso, não podemos, né? Mas futuramente, se Deus quiser, estaremos aí, né, para tratar. O meu módulo será de recursos e ações impugnativas, né? Então, hoje fui convidado para falar sobre esse tema da prisão domiciliar, né, em tempos aí de coronavírus. E é essa a nossa proposta, né, de uma breve apresentação. Eu sou advogado criminalista, faço parte, como bem aí o senhor Hildo colocou, da Comissão Especial de Direito Processual Penal da OAB Estadual do Estado de São Paulo, né, aí, e um dos membros que é coordenador da pós, aí, o professor, né, Rogério Cury, né, que é aí o nosso colega de comissão. E eu hoje, então, aqui separei alguns pontos para que a gente possa conversar
conforme tratei com o senhor Hildo, haverá a possibilidade até de perguntas, né, por parte aí dos participantes, não é isso? Exatamente. Quem Tá quiser fazer certo. alguma pergunta, vai postando aí que no final a gente vai lendo, ou no meio da palestra mesmo eu vou falando. Só para constar aqui, queria agradecer aqui, ó, professora Roberta, lá de Brasília, foi uma das professoras da turma de pós de penal também, é juíza lá em Brasília, está prestigiando nossa live também aí. Doutor Um abraço, Leandro, que é nosso advogado aqui da empresa, também está aqui prestigiando. Enfim, que na bom, medida estou do vendo possível, aqui eu vou também, agradecendo aqui, a presença. tá certo, também estou vendo aqui um atual advogado, amigo, meu ex-aluno aqui na faculdade em Ourinhos, doutor Iavo, né, parabéns, vários outros aqui alunos, doutora Genor entrando agora aqui também, meus ex-alunos, atuais colegas, é sempre muito bom vê-los. Legal. Então Vamos tá, doutor. começar então? Pode tocar o barco. Tá. Eu fico à disposição também para qualquer intervenção de vossa parte, fique bastante à Tá bom. vontade, tá bom, Igor? Ok. Bom, a primeira coisa que nós precisamos lembrar é que essa possibilidade de se tutelar, de se preservar a vida de quem esteja, a vida e a saúde de quem esteja encarcerado, não é um discurso simplesmente libertário ou algo do tipo. Né? Nós sabemos que existe uma regulamentação, inclusive, no cumprimento de penas. E uns dos direitos do recluso, do preso, que é previsto, inclusive, no Código Penal, lá no artigo 38, né? O preso ele tem o direito do quê? De ter preservado todos os seus direitos que não são tolhidos pela perda da liberdade. Né? Todo preso tem direito à saúde, tem direito à vida, tem direito ao convívio familiar, tem direito à progressão e assim por diante. E uma situação que é bastante importante de se ver e de se ter em foco, em mente, é o que? Toda essa situação de pandemia que estamos submetidos traz uma nova situação, que é o risco de contágio, etc. e tal. Nós temos um fracasso, infelizmente, do isolamento social no Brasil. Né? Nós ainda estamos muito abaixo daquilo que é esperado para um isolamento, para que aquela curva, né, de contaminação possa cair, etc. e tal. Isso faz com que se pense em medidas que sejam aí alternativas à manutenção no cárcere, como uma das formas de tentar diminuir a possibilidade de contágio. E isso não é nada de absurdo, pelo contrário. Né? Mas, infelizmente, por muitas e muitas vezes, nós temos a presente constante cultura daquilo que eu costumo chamar nas minhas aulas, nas minhas palestras, de justiçamento social. A pessoa, a partir do momento que foi condenada e está cumprindo uma pena, infelizmente, né, tem-se essa cultura de que não só basta a condenação e a privação da liberdade. Muitos querem o quê? O aniquilamento da pessoa. Muitos se regozijam com o quê? Está preso e tem que sofrer. E não é essa a ideia de forma alguma, né? Nós temos aí direitos humanos e posso até ser aí contraditado quando alguém fala, mas o direito da vítima e etc e tal, mas isso é um discurso muito raso. Então nós temos que ter medidas que possam propiciar inclusive um bom cumprimento da pena e etc e tal, né? Tanto que o nosso sistema carcerário, ele é um sistema carcerário precário. E isso não sou eu quem diz sozinho, né? O que nós temos? Nós temos uma ação, uma arguição de descumprimento de preceito fundamental, que inclusive nós vamos trabalhar, que já foi reconhecido, né, o estado de coisas inconstitucional, dada a parte do nosso sistema carcerário. Então nós temos que ter medidas paliativas que possam nos dar um bom cumprimento de pena, uma ideia de uma diminuição de riscos de contaminação, tá? E para isso, então, nós tivemos que analisar essas situações. Nós temos textos, vamos dizer, resolução, nós temos recomendação, nós temos decisão do STF, que trazem parâmetros, né, que falam sobre a possibilidade de várias medidas,
tá? De várias medidas, mas o foco nosso hoje do bate-papo é a prisão domiciliar, essa possibilidade de uma conversão de uma prisão que seja uma prisão temporária ou preventiva em prisão domiciliar, ou até mesmo já de início com o flagrante essa possibilidade de colocação em medidas diversas e assim por diante. Lembrando então que a recomendação número 62 do CNJ, que é a decisão tomada pelo ministro Marco Aurélio, que eu vou tratar lá na TPF, né, são situações que tratam de vários aspectos do Covid-19 em relação a diversas situações. Porém, hoje o nosso foco é a prisão domiciliar. Tá? E caminhando nesse sentido, a prisão domiciliar, ela tem presença, já é reconhecida, obviamente, já existe há muito tempo. E a prisão domiciliar, ela é prevista no nosso ordenamento em 2 momentos distintos. Seja na fase de conhecimento do processo criminal, né, ainda quando temos lá a ação penal em andamento, ou até mesmo eventualmente antes disso, na fase inquisitorial de inquérito, e ela é regulada lá no artigo 318 e 318-A do Código de Processo Penal. Artigos esses que tiveram diversas modificações, inclusive há pouco tempo, né? E lá no artigo 318, ele fala de situações específicas em que se possa conceder a prisão domiciliar, sim, né? Dentro de um aspecto de normalidade, no dia a dia, sem pandemia, sem nada disso. Né? E lá fala para maiores de 80 anos, pessoas debilitadas por doença grave, situações onde é imprescindível ao cuidado de pessoa menor de 6 anos ou com deficiência, fala da gestante, fala do homem que também tenha dever de cuidar de filho menor de 12 anos e assim sucessivamente. E também temos a prisão domiciliar prevista lá na Lei de Execução Penal, ou seja, quando já houve uma condenação e já há um cumprimento de pena. E isso está lá no artigo 117 da Lei de Execução Penal. E lá fala um pouco diferente, fala que só se admite o recolhimento do beneficiário de regime aberto em residência particular quando? Quando for condenado maior de 70, quando tiver acometido de doença grave, condenada com filho menor, condenada gestante. Essa é a normalidade. E vale até hoje. E vale agora também. Porém, em razão dessa pandemia, o que houve? Nós tivemos, então, que o Judiciário deveria se posicionar. O Conselho Nacional de Justiça se posicionou, o Judiciário vem enfrentando esse tema, e para isso, então, né, nós temos 3 textos que são importantes. Além do Código de Processo Penal, além da Lei de Execução Penal, nós temos uma recomendação, né, recomenda-se algo, a recomendação número 62 do CNJ, de 17 de março agora passado, né, essa resolução número 62, temos uma decisão do STF, que em uma arguição de descumprimento de preceito fundamental de número 347, ministro Marco Aurélio, que é o relator, né, já é uma ação, já não é nova, mas houve um pedido de tutela incidental agora, né, pelo IDDD, Instituto de Direito de Defesa, o Direito de Defesa, né, um órgão importantíssimo, e temos uma resolução também do CNJ, de número 313, de 19 de março de 2020. Essa resolução, ela trata mais sobre aspectos procedimentais, plantão judiciário extraordinário, suspensão de prazos, mas que também é importante para nós que estamos aí na advocacia. Então, veja, nós temos aqui, né, 3 textos que eu citei. E já faço um parênteses aqui, Silvio, para dizer o seguinte: se alguém que está nos assistindo tiver interesse, eu fiz um roteiro aqui, né, para a apresentação, que depois se me mandarem por direct aí no Instagram, passando o e-mail solicitando, eu posso encaminhar aí para os participantes com o maior prazer, né, não tem problema algum. Mas continuando aqui então, eu disse desses 3 textos, né? E, em primeiro lugar, eu vou tratar especificamente em relação às prisões, a prisão domiciliar, da resolução, da recomendação, melhor dizendo, 62 do CNJ.
Tá? Essa recomendação de 17 de março de 2020, lá em seu primeiro artigo fala, né, recomendar aos tribunais, aos magistrados, a adoção de medidas preventivas à propagação da infecção pelo coronavírus. E daí ela trata tanto da situação dos menores infratores, que cumprem medidas socioeducativas, fala da fase de processo de conhecimento dos juízes de competência criminal do processo de conhecimento, fala também para o juízo das execuções, fala para o juízo da vara civil, que decreta prisões por dívidas alimentícias e assim por diante. Eu selecionei alguns artigos que digam respeito ao tema proposto da prisão domiciliar. E lá no artigo 4º dessa recomendação, diz lá: os magistrados com competência para a fase do conhecimento criminal, fase de conhecimento, ação e andamento, né, que com vistas à redução dos riscos epidemiológicos e observância de contexto de disseminação do vírus, considerem as seguintes medidas. E daí, o primeiro inciso já fala sobre uma necessidade de se reavaliar os decretos prisionais, ou seja, aquelas prisões provisórias anteriormente determinadas, sejam elas temporárias, sejam elas preventivas, que sejam reavaliadas agora nesse contexto, né? Que o juiz que a decretou, a magistrada ou magistrado, possa analisar. Aquela situação de decretação de prisão, ainda uma prisão processual, permanece a sua necessidade? É necessário que continue preso preventivamente ou temporariamente? E para essa reanálise, aí, essa reavaliação, essa recomendação traz aí algumas situações, né, dentro desse inciso. Eu selecionei alguma delas, por exemplo, mulheres gestantes, lactantes, mães, pessoas com deficiência, né, assim, idosos, indígenas e pessoas que se enquadrem no grupo de risco. Grupo de risco do quê? De qualquer doença, obviamente, notadamente relacionadas a uma piora, um agravamento em razão do coronavírus também, né? Pessoas presas em estabelecimentos prisionais com o número de presos acima do permitido, acima do previsto, isso é tão comum no Brasil, né? Também trata a recomendação nesse sentido, fala até em situações de interdição ou de intervenção nesses tipos de estabelecimentos. Mas o que me chama a atenção aqui, nesse inciso primeiro, a linha C fala lá, né? Prisão preventivas que tenham excedido 90 dias ou que estejam relacionados a crimes praticados sem violência ou grave ameaça à pessoa. Nesse sentido, se recomenda aos juízes que analisem o quê? Olha, a pessoa está presa preventivamente há mais de 90 dias. Se em 90 dias não houve uma audiência, não houve uma instrução processual, ainda é necessário que se mantenha essa pessoa no cárcere, independentemente do seu estado de saúde. Mas é claro que se lá permanecer preso, né, pode ser sim afetado, né? O nosso sistema prisional ele está lotado, né? E nós não temos só as pessoas ali presas, nós temos os agentes, todo o pessoal que trabalha, que também fica exposto, como também pode trazer da sua casa para dentro do estabelecimento prisional, né? E assim por diante, tá certo? E lá no inciso 3º fala, né, o quê? Recomenda-se o quê? A máxima excepcionalidade de novas ordens de prisão preventiva, né? Observando aí protocolos de autoridades sanitárias. E tudo isso, né, tem, óbvio, uma estreita ligação com o tema prisão domiciliar, né? Então a gente leva em conta o artigo 318, 318A do CPP, o artigo 117 da Lei de Execuções Penais e essas recomendações e resoluções que aqui estão, né? Veja bem, lá no artigo 5º também fala da execução, que os juízos com competência de execução penal, ou seja, no cumprimento da pena, se atentem também a outras medidas, seja de saída antecipada e assim por diante. Mas em relação à prisão domiciliar, lá no inciso 3º do artigo 5º dessa recomendação, fala o quê? Né? Concessão de prisão domiciliar em relação a todas as pessoas presas em cumprimento de regime aberto e semiaberto, mediante condições a serem definidas pelo juiz da execução. 4. Colocação em prisão domiciliar de pessoa presa com diagnóstico suspeito ou confirmado do Covid-19,
mediante relatório da equipe de saúde, né, na ausência de isolamento, espaço de isolamento adequado no estabelecimento prisional. Ora, nós não temos nem estabelecimento local, espaço suficiente para a normalidade. Imagine um espaço de isolamento adequado dentro do estabelecimento prisional. Então, é uma coisa a ser pensada, é uma coisa que deve ser muito levada em conta em razão desse contexto, ok? E veja, essa recomendação número 62, ela não está obrigando, ela conclama a uma análise e recomenda-se essas medidas, e não é de forma aleatória, né? Há todo um direcionamento técnico relacionado a questões de saúde, sanitária e etc. E também de aspecto prisional, tá? Além dessa recomendação número 62, houve, né, um pedido de tutela provisória incidental numa ação, né, que chama arguição de descumprimento de preceito fundamental, né? Lá no STF, né, uma arguição do Distrito Federal, né, que recebe o número 347, né, e cujo ministro o relator é o ministro Marco Aurélio, tá? O requerente desse pedido de tutela provisória foi o Instituto de Defesa do Direito de Defesa, um órgão muito importante que existem aí, uma instituição muito importante. E lá, né, se analisou o quê? Um pleito de medida cautelar incidental que, dentre outras coisas, visa o quê? Proteger a vida e a saúde da população carcerária e também da sociedade em geral, é óbvio, né? Aqueles que estão reclusos, apesar da liberdade tolhida, eles não estão fora de um contexto social. Existem direitos de visitas, os familiares, saídas temporárias e assim por diante, tá? E esse requerimento que foi feito, em suma, ele pleiteava o quê? Por exemplo, a liberdade condicional de pessoas maiores ou igual a 60 anos, né? Regime domiciliar para pessoas com comorbidades, como HIV, diabetes, câncer e outros que pudessem se agravar pelo Covid, né? Falava ainda de regime domiciliar para gestantes, lactantes, substituição de prisão provisória por medidas diversas, né? Em caso de crimes sem violência ou grave ameaça, e medidas alternativas em caso de flagrante e assim por diante. Um ponto importante que era a progressão de regime para aqueles que já cumpriram o lapso temporal, mas que não estavam aguardando o exame criminológico. A gente sabe que demora, então, que se tenha uma maior flexibilidade. Porém, esse pedido ele foi negado pelo ministro relator, porque entendeu-se o quê? Quem pleiteou, que é o IDD, né, IDDD, né, não teria legitimidade pelo fato de não ser parte naquela arguição de descumprimento de preceito fundamental. Um terceiro interessado que foi admitido, mas esse tipo de cautelar incidental só poderia ser feito por parte, aqueles que propuseram, aquele que propôs a ação ou que seria, né, aí destinatário dessa ação. Porém, o ministro Marco Aurélio, quando indefere, nega seguimento ao pedido, ele em sua decisão, né, ele recomenda, ele ainda usa o termo conclamo, né? Ele conclama ali aos juízes, aos tribunais, que adotem aquelas medidas que foram pleiteadas ali. Aquilo que se pleiteou pelo IDDD, né? Seja ainda que não foi deferida a medida cautelar, que se conclamasse então aos tribunais, aos juízes, que procedessem assim, né, que observassem aquilo que foi ali pleiteado. Tanto que na decisão ele pontua exatamente igual aos pedidos que foram feitos pelo então terceiro interessado. Ok? E por último, nós temos aquela resolução 313 do CNJ, que trata do quê? Trata do plantão extraordinário, suspensão de prazo, não trata especificamente de prisão, nem domiciliar, nem nenhum outro tipo, mas traz assuntos correlacionados que não são importantes. Para onde eu vou dirigir meu pedido? Posso quando? O que eu faço? Como é que está funcionando, né? Está funcionando o Poder Judiciário nesse momento? E assim por diante.
Tudo bem? É nesse sentido. Então, nós temos esses 3 textos, né, que eu disse, tanto essa recomendação número 62, tanto essa, vamos dizer, esse conclamar do ministro Marco Aurélio na decisão dessa DPF 347, né, teve por base essa medida requerida pelo IDD, né, IDDD, e também essa resolução 313. É muito importante também, quero já deixar aqui o meu ponto de vista nesse sentido, que nós temos por base essa resolução 313, de funcionamento, de plantão e etc e tal, mas os tribunais têm constantemente emitido documentos oficiais no tocante à sua regulamentação, seu caminhar, né, das tramitações. Então é muito importante que cada advogado, cada advogada esteja atento a essas publicações quase que diárias ou semanais, que vai variar de cada tribunal, para que a gente não tenha prejuízo, né, aí na defesa dos interesses dos nossos assistidos. Tá ok? Mas vejam só, eu teria aí alguma pergunta que o senhor quisesse me fazer, para não ficar também algo que eu só fique aqui explanando ou algo do gênero? Fique à vontade. Professor, tem sim. Eu vou fazer algumas perguntas na prática. Assim, talvez é uma dúvida comum a todo mundo. O senhor poderia nos dar um exemplo na prática, como que o advogado pode pleitear uma medida em favor do seu cliente, nesse caso aí? Como que ele vai pleitear isso no judiciário? Veja bem, a primeira coisa que eu vejo como importante que o colega advogado, a colega advogada se atente, é fazer prova, né, uma prova pré-concebida, pré-existente, de que aquele cliente ele se enquadra numa determinada situação, desses incisos da recomendação, etc. e tal, demonstrar eventual doença pré-existente que possa ser agravada, a questão envolvendo aí comprovação da idade, necessidade para cuidar de filhos menores, gestantes, toda essa, é muito importante a instrução do pedido, documentos que comprovem aquela situação específica. Porém, existem situações que nem estão ligadas a aspectos pessoais em si, mas talvez a duração do tempo de processo, ou melhor, de prisão, como é o caso lá, de prisões que excedam 90 dias, demonstrar ali no pedido, né, fazer prova de que essa prisão já perdura mais de 90 dias, o atual estado do processo, né, a situação que nós estamos enfrentando e assim por diante. Mas eu penso que o pedido, além de bem instruído documentalmente, ele precisa ser um pedido que seja claro. Não adianta se alongar nos pedidos, né? A ideia é que tenha um foco principal, uma exposição concisa, convincente, é claro, né? E que, a depender da fase processual, né, na maioria das vezes, nós vamos ter o quê? Na maioria das vezes, um habeas corpus, né? O habeas corpus alegando, trazendo como fundamento, né, essa situação de pandemia, né? Eu digo, o fundamento daquela nossa razão de pedir algo, né? Trazer como fundamento, além do Covid em si, né? A situação de pandemia, o risco à saúde, os direitos do preso, né? Bem como a situação aí do que? Do constrangimento que se demonstra, né? O habeas corpus ele serve, obviamente, para combater um constrangimento ilegal, né? A prisão, o ato de coação de uma autoridade, e a partir do momento que uma decisão já passada de prisão preventiva, por exemplo, até então não vista como um ato de coação, em razão dessa atual situação, ele tornou-se um ato de extrema complicação. Então, demonstrar essa necessidade dessa modificação da prisão preventiva, de conversão em domiciliar, em medidas alternativas à prisão, a desnecessidade dessa manutenção de prisão. O artigo 316 do CPP, ele fala que o juiz a qualquer tempo ele pode reavaliar, mantendo, revogando,
de novo deferindo a prisão preventiva e assim por diante. Então, eu vejo que nós temos dois caminhos. Ou vamos dar um pedido àquele juiz que decretou a prisão preventiva ou temporária no futuro, no ano passado, né? No sentido de que ele reanalise, como a recomendação diz, uma reavaliação da prisão preventiva, então direto ao magistrado que decretou aquela prisão, tá? Ou, né, que se apresente aí um habeas corpus ao tribunal imediatamente aí superior àquele que o magistrado esteja vinculado, né? Por exemplo, vamos dizer lá, o juízo da comarca, nós, aí de Cuiabá, nós teríamos encaminhando um habeas corpus ao Tribunal de Justiça do Mato Grosso. Se fosse uma ordem do tribunal, obviamente, STJ, e assim por diante, como todos nós sabemos. Né? Então, nós temos dois caminhos. Ou encaminha um pedido dessa reavaliação ao juiz da causa, né? Ao juiz que decretou a prisão preventiva ou temporária na fase de inquérito, né? Trazendo essas razões de direito e de fato, e ainda, né, se for o caso, já apresentar o pedido de habeas corpus diretamente à instância superior. Eu penso o seguinte, nós temos, obviamente, juízes que são técnicos, humanos, ora outros não, mas a gente não pode ir pela regra do que tudo é ruim. Né? Uma reanálise com argumentos, o próprio magistrado poderia reavaliar aquela situação da decretação e mudar para medidas cautelares diversas da prisão, algo do gênero. Mas nós sabemos que na prática, muitas e muitas vezes, quem decidiu algo dentro do processo não tem costume de voltar atrás. Né? Então, por isso, o habeas corpus contra o ato. Né? Assim seria, ao meu ver, inicialmente, o meio de se pleitear, se levar a cabo esse tipo de pedido. Ok? Muito bom. Professor, tem umas outras perguntas aqui. Pois não. Vou fazer uma pergunta aqui, já complementando uma pergunta de um aluno seu aí. Se existem decisões já proferidas aí em São Paulo, ou que o senhor tenha conhecimento, e o nosso participante aqui, um nome bem diferente, Iavor. Acho que foi seu aluno. Ele é de Ourinhos, advogado lá em Ourinhos. Isso. Ele fala assim, professor, qual o índice de expedição de alvará de soltura fundada nessas recomendações, especificamente no TJ de São Paulo? Então, ele quer saber se o senhor tem um conhecimento de se está tendo várias decisões favoráveis a esses índices, a esses pedidos. Vamos lá. Para responder a pergunta aí do doutor Iavor, foi meu aluno por um bom período, né, lá em Ourinhos, aqui no interior de São Paulo também. É um prazer aí vê-lo presente. Veja bem, não há um tabelamento atual, uma tabela que nos diga qual é essa porcentagem. Porém, existem decisões, não só no Tribunal de São Paulo, não só pelos magistrados das comarcas, né, nos plantões, etc. e tal, como no Brasil todo. Elas estão chegando, né? E eles têm tomado decisões justificadas, bem fundamentadas, levando em conta tanto a recomendação 62, quanto a decisão tomada lá pelo ministro Marco Aurélio, e eu vejo decisões importantes. Eu vou citar uma agora que até eu colacionei aqui o trecho, né? E quem estiver anotando algo do gênero, né? O habeas corpus 572-169, lá no STJ, habeas corpus 572-169, recente, né? Ministro Rogério Schete Cruz, né? Ele concedeu medida cautelar diversa da prisão, né? Numa prisão preventiva, inclusive num caso de tráfico de drogas. Né? E ele disse lá assim, eu até tenho o link aqui para quem quiser pedir depois pelo direct, né? Eu passo, não tem problema nenhum. Ele diz assim, ó, a crise mundial da Covid-19, especialmente a gravidade do quadro nacional, a exigirem intervenções e atitudes mais ousadas da autoridade, inclusive do Poder Judiciário. Assim, na atual situação, salvo necessidade inarredável da manutenção preventiva, nos casos de crimes cometidos
com particular violência, a envolver acusado de especial e evidente periculosidade, o que comporte de modo a claramente denotar risco à fuga ou destruição de provas, ou ameaça de testemunhas. O exame da necessidade de manutenção da medida mais gravosa deve ser feito com outro olhar. Tá? Então, ele traz nessa decisão, as decisões do ministro Rogério, elas são sempre bem fundamentadas e bem colocadas, com um olhar humanista, vejo eu, né? Ele traz essa preocupação da contaminação, dos riscos que possam ter, né? E de uma prisão preventiva. Né? Mas não há, infelizmente, um dado atual certo de qual é o índice, a porcentagem de deferimentos. Mas cabe a nós, advogados, independentemente do grau de deferimentos existentes, de concessões, fazer o pleito. Não conseguiu aqui na comarca, vamos para o tribunal, vamos para o STJ, vamos para o STF. É um papel do advogado construir uma modificação aí de paradigmas, quebrar paradigmas, tá ok? Hildo, o começo da sua pergunta, eu não sei se respondi, eu fiquei atento quando colocou a do Iávor e talvez tenha faltado algo. Não, mas era sobre decisões mesmo, se já tinham decisões. Ah, correto. Sim. Tem uma outra pergunta aqui, professor, da doutora Fernanda Souza Luz. Ela pergunta assim, se eu tenho um conhecimento, qual tem sido o prazo médio de análise de um HC? Veja bem, a doutora Fernanda de Marília também, né, advogada atuante aqui. Veja bem, não há, obviamente, assim, um tempo fixo ou previsto dessa análise. Nós sabemos que os juízes, de modo geral, eles têm prazos impróprios, né? Não são prazos fixos que têm que ser cumpridos, senão não nada. Né? Dada, inclusive, a essa situação de pandemia e de uma atuação parcial do judiciário, com plantões, etc. e tal, a tendência é que tenha um pouco mais de demora. Mas, normalmente, nós temos que lembrar que a resolução 313, ela traz esse tipo, essas previsões quanto aos procedimentos, aos plantões, etc. e tal, lembrando que a própria resolução 313, ela fala da necessidade de se dar prioridade. Ela fala da necessidade de se dar prioridade na tramitação de habeas corpus, por exemplo. Peço permissão até para dar para ler aqui, o artigo 4º. No período de plantão extraordinário fica garantida a apreciação das seguintes matérias, isso da resolução 313, habeas corpus, mandado de segurança, né? Medidas liminares de antecipação de qualquer natureza, e assim vai. Né? Então vejam, o habeas corpus por si só, dada a sua relevância, ele tem aí uma prioridade maior. Né? E temos a possibilidade de uma análise liminar, né, do pedido, tá? Desde que a gente tenha ali. Obviamente, a gente precisa lembrar que no habeas corpus não há dilação probatória. Eu preciso demonstrar tudo o que eu já tenho, né, de prova pré-concebida daquilo que eu alego como uma situação de constrangimento ilegal. Né? Mas, normalmente, nesses plantões, tem havido uma análise, vamos dizer assim, premente, rápida, dessas tomadas de decisões. É que o volume talvez se agigantou em razão, obviamente, do quê? Dessa pandemia, funcionando plantão e vários pedidos chegando. Né? Nesse sentido, infelizmente, nós não temos um tempo mínimo, mas temos a prioridade, por exemplo, na análise de habeas corpus. Com certeza. A ideia é que isso seja mais rápido possível, né, professor? Sim. Senão não adianta também perde a eficácia do Sim, pedido, é verdade. Né? Realmente. Bom, professor, nosso tempo já se esgotou, né? Nós tinha previsto aí mais ou menos meia hora, 40 minutos. Algumas perguntas que chegaram eu já fiz para você. Gostaria de agradecer aqui, ó. Estou vendo aqui, ó, a professora Melissa, lá de Fortaleza, o professor Alex Rufino, aqui de Cuiabá, o professor Kerton, lá de Ribeirão Preto, todos dando o prestígio da nossa live aqui. Que bom. Então, eu acredito que o tema foi interessante, professor, foi bem esclarecedor. Quem tinha interesse nesse assunto, eu acho que aproveitou bastante, vai conseguir dar continuidade nos seus trabalhos. Também você deixou a possibilidade de alguém
te contactar se você se tiver alguma outra dúvida, né? Então, Claro. eu quero agradecer aqui em nome da nossa empresa, do Grupo Atami, pela sua disposição. E se você quiser fazer algumas considerações finais aí, fique à vontade, professor. Quero sim. Eu também quero agradecer, Hildo, a possibilidade que o Grupo Atami me proporcionou agora. Agradecer aí a Carol, né, que entrou em contato comigo, também a Nalva. Todo o pessoal da Atami é sempre muito atencioso e eficiente, né? Eu não vejo a hora de poder chegar em Cuiabá para tratar do meu módulo da pós. Como eu disse, era para ter sido no dia 3 e 4 de abril, mas em razão da pandemia, né, eu estou ficando em casa, né? E então eu quero agradecer a oportunidade, fico aqui à disposição para novos encontros, novos temas, se for o caso, tá? Como eu disse no começo, eu deixo livre a possibilidade que quem queira, né, faça o contato, seja via direct aí no Prof. Andrelon, que é o Instagram que a gente está usando aqui, tá? Daí me passa o máximo e-mail, eu posso encaminhar esse breve roteiro que eu fiz aqui sem problema algum. Qualquer tipo de dúvida pode, né, fazer perguntas para mim aí no meu Instagram, não tem problema nenhum, tá? Eu agradeço novamente essa oportunidade, quero deixar um abraço também ao Dr. Rogério Cury, que é o coordenador da pós de penal e processo penal, né, do qual eu farei parte aí no módulo de recursos e ações impugnativas, tá? Estou aqui ansioso para poder estar aí com os amigos de Cuiabá, tá? Convido a todos que permaneçam aí em oração para que a gente possa logo voltar às nossas atividades, né, presenciais, e fico à disposição novamente. Quero até dizer que em breve nós teremos aí um livro que já está na editora, né, que é um fruto dessa Comissão Especial de Direito Processual Penal da OAB de São Paulo, que o título é Medidas Cautelares Pessoais Diversas da Prisão, que vem muito se relacionar com aquilo que a gente acabou de falar, e em breve ele vai acabar saindo, né, está já na editora para publicação, e daí então nós vamos, lá temos vários capítulos, artigos de colegas renomados que tratam desses assuntos. Quem sabe quando eu estiver aí, né, já tenha sido impresso, eu possa aí levar para sortear para alguns colegas e assim por diante. No mais, eu quero agradecer aí o espaço que me foi aberto, agradecer a todos que prestigiaram aí a nossa live, né, todos os amigos, ex-alunos, advogados, professores do Grupo Atami, né, todos os familiares aqui que aparecem também, né, e assim por diante. Eu agradeço de novo, tá, Hildo? Um abraço, conte comigo para aquilo que for necessário aí, tá bom? Muito obrigado. Valeu. Agradecer também aqui o professor Jorge de Carvalho, de São Paulo, que acabou de entrar aqui conosco, e falar para quem quiser que essa nossa live vai ficar por 24 horas disponível lá no nosso Stories, né? Quem quiser assistir lá, fica à vontade também. Quem não pôde assistir agora, né, fica lá disponibilizado. Valeu, Tá muito certo. obrigado a todos. Obrigadão. Obrigado. Se Bom cuidem. dia, Fiquem em bom final de casa. semana a todos. Igualmente. Um abraço.